Oi, pessoal, professora Elida Bogé, aqui professora de Biologia, né? Mais uma vez aqui com vocês nesse projeto do Governo do Estado do Maranhão, por meio da Secretaria de Educação do Estado, né? Nesse nosso cursinho preparatório aqui para o Enem, né? Para as provas do Enem e para as provas do PAS, da UEMA, né? Sempre lembrando que o material está disponível no link para revisão, né? Para que todos revisem, estudem mais. E vamos continuar aqui com a resolução das nossas questões, né? Nós estamos aqui na questão 86, e aí eu trago aqui uma questão do Enem 2022, que fala que em 2002 foi publicado um artigo científico que relacionava alterações na produção de hormônios sexuais de sapos machos expostos à atrazina, um herbicida, com o desenvolvimento anômalo de seus caracteres sexuais primários e secundários também. Entre os animais sujeitos à contaminação, observaram-se casos de hermafroditismo e desmasculinização da laringe. O estudo em questão comparou a concentração de um hormônio específico no sangue de machos expostos ao agrotóxico com a de outros machos e fêmeas que não foram expostos, né? Ou seja, um grupo controle. Os resultados podem ser vistos na figura, ó. Então a gente tem essa figura aqui, né, que mostra a concentração do hormônio, né, nanograma por ml, né, e os grupos em que ocorreram os testes, né? Então, tem o macho controle, ou seja, é um grupo de machos que não foram expostos à substância, o grupo de machos que foram expostos a essa substância e o grupo de fêmeas também que não foram expostas, tá? Então, a gente vê aqui, ó, que a concentração do hormônio no grupo de machos controles foi bem alta, dos machos que não foram expostos à substância. A gente vê que a concentração desse mesmo hormônio no grupo de machos que foram expostos é bem baixa, né? Com respeito aos que não foram. E a concentração desse hormônio no grupo de fêmeas que também não foram expostas à substância é baixa também. Então, a gente vê que houve uma boa diferença aí só na concentração dos machos que não foram expostos, né? Com base nas informações do texto, qual é o hormônio cujas concentrações estão representadas na figura? Então, o que está sendo dito aqui quando a gente olha para essa figura? A gente consegue perceber que aquilo que está sendo, a substância que está afetando aqui os machos expostos é uma substância que está afetando hormônios relacionados à masculinidade, né? Ó, inclusive a questão fala que afetou, né, que trouxe casos de hermafroditismo e desmasculinização da laringe, né? Então, que hormônio é esse que está relacionado à masculinidade, né? É o estrogênio? Não, o estrogênio é um hormônio feminino, né? Feromônio é a substância que é relacionada ao acasalamento, né? Então, é um sinal químico, né, do momento reprodutivo de várias espécies, né? Somatotrofina não parece nem alguma substância existente, né? Então, hormônio folículo estimulante, quem é o hormônio folículo estimulante? É o FSH, né? Que também faz parte da fisiologia feminina, né? Da produção do gameta feminino. Então, esse hormônio só pode ser a testosterona, né? O hormônio masculino, tá bom? Então, a resposta correta está na letra C. Na questão 87, Enem 2020, né, diz assim que um anatomista vegetal, examinando os tecidos de uma espécie de angiosperma, evidenciou a presença de... Então, ele listou aqui, né, o que ele encontrou no tecido dessa angiosperma. Epiderme com cutícula fina, aerênquima bem desenvolvido, feixes vasculares pouco desenvolvidos
e estômatos na face superior das folhas, certo? Então, gente, a gente tem que entender que a natureza, ela entrega para as espécies, né, para as espécies, características que deem condições dela sobreviver naquele ambiente que ela vive, né, com as suas especificidades. Então, uma planta com essas características, não é? Epiderme com cutícula fina, aerênquima bem desenvolvido. Para que uma planta quer um aerênquima bem desenvolvido? Ela está se adaptando exatamente a quê? Né? Olha só, ela tem uma estrutura que está ajudando na sua aeração, né? na sua circulação gasosa. Então, para que ela precisa ter uma estrutura dessa? Né? Feixes vasculares pouco desenvolvidos e estômatos na face superior das folhas. Então, quando o estômago está na face superior da folha, essa planta ela pode estar num ambiente de uma incidência luminosa, uma incidência ou de temperatura, né? Razoável, baixa, né? Porque é tão ameno que esses estômagos podem estar ali, que a perda de água, né? A transpiração não vai ser intensa. Então, assim, tem que ver o que é a estrutura e o que é o ambiente, né? Para poder a gente fazer essa análise. Em que local pode ser encontrado esse vegetal? Em uma restinga, ambiente com solo arenoso e alta luminosidade. Essa planta ela pode estar num ambiente de alta luminosidade com esses estômatos todos na parte superior das folhas? Será que essa perda de água não vai ser exagerada se essa planta estiver nessa condição, né, de alta luminosidade, sendo que os estômatos dela estão nessa posição? Então, eu acho que essa letra A aqui já está fora, né? Em um ambiente aquático, onde há grande disponibilidade hídrica, essa planta aqui, será que ela não está adaptada ao ambiente aquático? Vamos ver, ó. Vamos olhar só para essa questão do aerênquima. Ora, se o ambiente aquático é um ambiente que ele é menos oxigenado, né? Quer dizer, ele já tem menos possibilidade da circulação ali tranquila, né? de gás. Então, uma planta que precisa estar ali, ela precisa ter se adaptado para essa condição, ela precisa criar mecanismos. Então, o aerênquima dá isso, né? Esses espaços de ar, né, no tecido, ajuda a planta a resistir a essa condição alagada, né, de alagamentos, essa condição hídrica, né? Então, a B, ela está bem favorável. No cerrado, ambiente com solo pobre em nutrientes e sujeito a queimadas, então cerrado, condição quente, né? Então, tudo pede uma transpiração lá em cima, esses estômatos já não podem estar como estão, né? Já não dá para favorecer tanto a transpiração. A mesma coisa, em uma floresta, em um ambiente com boa disponibilidade hídrica e rica diversidade, a questão da diversidade não está sendo discutida agora nesse momento, né? Relacionada à questão, né? À pergunta. Em um afloramento rochoso, em um ambiente com pouco solo e muita luminosidade, então, a gente já viu que não é o caso, né? Não se aplica. Então, a questão correta é em um ambiente aquático onde há grande disponibilidade hídrica, letra B. Né? Então, vamos lá. Na questão 88, né, Enem 2021, a gente tem que a ampla diversidade genética é uma característica presente nas plantas fanerógamas, que ocorreu em razão da presença de estruturas reprodutivas que lhe garantiram sucesso adaptativo. Os insetos contribuem para a manutenção e o aumento da variabilidade genética, ao transportarem diretamente para o órgão reprodutivo da flor uma importante estrutura desse grupo vegetal. Qual estrutura vegetal carregada pelos insetos está diretamente relacionada ao incremento do referido processo nesse grupo vegetal? Então, o que o inseto leva de uma flor para outra, né, para favorecer essa variabilidade, para favorecer essa variabilidade genética, né, esse cruzamento de informações genéticas,
e colaborar, né, com a fecundação, né, das espécies, enfim. Então, seria o arquegônio, né, que protege o embrião multicelular. Então, o arquegônio é uma estrutura, né, das criptógamas, né, ou seja, das briófitas e pteridófitas, que só tem lá uma oosfera, né? Então, o inseto ele não pega essa estrutura para levar para outra flor, né? Não é assim que não é com isso, né, que ele trabalha, não é com isso que ele mexe, pegando a estrutura, né, de uma planta, né, a estrutura reprodutiva para transportar para outra. Não, ele deixa a estruturazinha lá, ele leva uma outra coisa, né? Ele leva o gameta, né, aquilo que porta o gameta. Então, também não é o broto, não é broto, que propaga vegetativamente as plantas. A gente nem está tratando aqui de propagação vegetativa, né? A gente não está tratando aqui de nada que já tenha passado por um processo de fecundação. Então, letra B também não. O fruto também já é após o processo de fecundação, né? Então, o fruto ele está mais voltado para a questão da dispersão, né? Então, os insetos, o que eles levam? Grão de pólen, né? Todo mundo já viu aí algum videozinho, conhece alguma imagem, né, da abelhinha levando o grão de pólen de uma flor para outra, né? Então, grão de pólen que favorece a fecundação cruzada. Então, essa coisa de favorece a fecundação cruzada é que faz com que aumente a variabilidade genética, né, nas espécies. Então, mistura a informação genética de um indivíduo com a informação genética de outro e cria um outro ser vivo, né, um outro indivíduo com uma mistura, né, dos seus, né, seus parentais. Então, a resposta certa, né, a letra E, semente alada, que favorece a dispersão. Não, se for semente alada, primeiro que ela já não precisa de ninguém para transportar ela. Segundo que a semente ela já passou já é um resultado da fecundação, né? Então, a resposta correta é a letra D, né? Grão de pólen que favorece a fecundação cruzada. A questão 89, né, em 2020, fala que as plantas pioneiras são as que iniciam o processo natural de cicatrização de uma área desprovida de vegetação. Em geral, têm pequeno porte e crescem muito rápido, desenvolvendo-se a pleno sol e são pouco exigentes quanto às condições do solo. Produzem grande quantidade de sementes e possuem ciclo de vida curto, né? Então, as plantas pioneiras são aquelas plantas que elas aguentam as condições mais inóspitas dentro do ambiente. Por quê? Porque elas chegam lá, tá tudo, sei lá, devastado, tá tudo desmatado. Então, elas chegam, a temperatura tá altíssima, pouca disponibilidade de água no solo, às vezes o solo está compactado, quer dizer, é difícil até para uma outra espécie emitir raiz ali naquele solo. Então, ela chega para habitar, né, para povoar um ambiente totalmente ruim, né? Bom, essas plantas são importantes em um projeto de restauração ambiental, pois promovem no solo. Então, quando elas chegam, que elas encontram esse ambiente ruim, e mesmo assim elas são tão bem adaptadas, que mesmo assim elas conseguem sobreviver, se fixar ali, se firmar. Mas elas não fazem só isso, né? Elas não ficam ali só para o bem viver delas. Elas fazem um serviço, né, para quem vem depois, né, para as plantas que vão sucedê-la. E que serviço é esse? Que a questão pergunta, né? Elas aumentam a incidência da luz solar? Não, a luz solar não depende delas estarem ali, não, ou não, né? A incidência... no caso, a pergunta está se referindo ao solo. Aumenta a incidência de luz solar no solo? Não. Na verdade, elas fazem diminuir. Elas chegam, povoam o solo, então elas já fazem uma barreira natural entre a luz e o solo. Então, ela já é um primeiro, né, serviço que elas prestam. Essas plantas são importantes em um projeto de restauração, pois promovem no solo, exatamente, no solo.
Diminuição da absorção de água? Também não. Por quê? Porque a água, né, ao chegar num solo que foi já povoado pelas plantas pioneiras, elas conseguem ter mais tempo para se infiltrar, né? Bate na plantinha, aí vai escorrendo, vai infiltrando, né? Então, elas conseguem evitar processos de erosão, né? Então, a água já não corre mais naquele solo do mesmo jeito que antes, porque elas estão ali para segurar o impacto da água, né? Para melhorar a dinâmica daquela água que chegou até o solo. Então, a diminuição da absorção não é o caso, pelo contrário, faz aumentar. Estabilização da umidade, opa, já chegamos numa coisa interessante aqui, porque se elas estão ali conseguindo diminuir a incidência solar e ao mesmo tempo trabalhando nessa coisa de melhorar a absorção de água pelo solo, então elas estão ajudando na umidade, né, da estabilização da umidade. Mas vamos ver as outras, né? A letra D, elevação de temperatura, não, né? Se elas já estão fazendo essa proteção entre a incidência luminosa, né? E ao mesmo tempo também trabalhando com a água, como a gente está falando, a temperatura não vai aumentar, né? A temperatura torna-se, a tendência é que ela se torne amena. Liberação de oxigênio, também não. Pelo contrário, a emissão de raízes nesse solo, né? À medida que elas vão colocando as raízes no solo, elas vão ajudando o solo a ficar mais aerado, né? O solo vai começando a ganhar uma condição física de modo que o oxigênio começa a passar mais por dentro dele, né? Então, estabilização da umidade é um dos serviços, né, que as plantas pioneiras prestam para um solo que foi ali, né, remexido, teve sua vegetação anterior, né, sua vegetação primária retirada. Então, nesse processo de sucessão ecológica, as pioneiras chegam, prestam muitos serviços e um deles é esse, tá? Estabilização da umidade. Questão 90, do Enem 2020. Grupos de proteção ao meio ambiente conseguem resgatar muitas aves aquáticas vítimas de vazamentos de petróleo. Essas aves são lavadas com água e detergente neutro para a retirada completa do óleo de seu corpo e, posteriormente, são aquecidas, medicadas, desintoxicadas e alimentadas. Mesmo após esses cuidados, o retorno ao ambiente não pode ser imediato, pois elas precisam recuperar a capacidade de flutuação. Para flutuar, essas aves precisam recuperar o tônus muscular. Então, assim, claro que elas precisam de tônus muscular para tudo, né? Para toda a locomoção, mas assim, não tem uma especificidade relacionada a flutuar, né? Como a questão está perguntando. Restaurar a massa corporal, a mesma coisa. Então, a questão está trazendo uma especificidade para a pergunta, né? Para flutuar. Substituir as penas danificadas. As penas danificadas, elas precisam para substituir para o voo, para tudo também, né? Assim, vamos dizer, são aves, precisam substituir essas penas, mas não está ainda guardando a especificidade com a flutuação, né? Tem algo muito mais específico que ajuda na flutuação desses indivíduos, que a gente vai aqui passar e vai encontrar, né? Aqui nas opções. Restabelecer a capacidade de homeotermia, quer dizer, restabelecer a capacidade de manter a coisa da temperatura, né? Também isso a ave vai precisar, né, para as suas atividades todas, né? Ela precisa estar com a temperatura ok, né? Para tudo. Não está também trazendo essa especificidade da flutuação. Refazer a camada de cera impermeabilizante das penas. É isso aqui que com certeza não pode faltar para que ela consiga flutuar, né?
está com as penas impermeabilizadas. Por quê? Porque se as penas estão permeáveis, né? Ou seja, estão passíveis de serem molhadas, né? Encharcadas, esse animal não vai conseguir flutuar, né? Ele vai ficar encharcado, vai ficar pesado. Então, é isso aqui que vai garantir, né, que o animal tem uma boa flutuação, né? Refazer a camada de cera impermeabilizante das penas, tá bom? Questão 91 do Enem 2019 diz que recentemente um grupo de biólogos descobriu um animal que vive em uma região extremamente árida no território brasileiro. Fizeram a coleta do sangue e da urina desse animal e observaram que sua urina apresenta uma concentração hipertônica em relação ao sangue. Hipertônica, ou seja, está mais concentrada em relação ao sangue. Olha só, é importante destacar aqui, ó, esse animal ele vive numa condição extremamente árida no território brasileiro. Então, com baixa umidade, certamente com muita insolação, né? Que adaptação desse animal lhe permite viver na região? É como eu falei anteriormente. A gente sempre tem que olhar para o ambiente e para as estruturas do animal, né? Ou as estruturas ou as adaptações fisiológicas, né? Para que ele viva naquele ambiente, tá? Então, que adaptação desse animal lhe permite viver na região citada? Diminuição da transpiração, né? Então, para ele... Vamos ver todas as opções, tá? E a gente discute depois. Diminuição da transpiração, a letra A. Letra B, eliminação de fezes hidratadas. Estou perdendo água, né? Nessa letra B. Letra C, predominância de hábitos diurnos. Eu estou indo para o sol, né? De dia, numa condição árida, tá bem quentão, né? Então, eu estou dizendo que a adaptação que ele tem é ir para essa condição de temperatura, né, alta. Eliminação de muita água na urina, né? Então, eu já estou num lugar muito quente e eu ainda estou jogando água fora na urina. Excreção de amônia como produto nitrogenado. A amônia, como é muito tóxica, ela precisa de bastante água para ser diluída, para ser jogada fora. Então, eu também estou botando água fora aqui nessa letra E. Então, gente, que adaptação no animal permite que ele viva em condições extremamente áridas, extremamente secas e quente, né, aqui no Brasil, né? Lembra que esse animal está aqui numa região árida do Brasil. Então, diminuição da transpiração. Esse animal ele tem que estar adaptado para não perder água. E todas as outras opções me levam à perda de água, né? Fezes hidratadas, quer dizer, está jogando a água fora no cocô. Então, uma opção totalmente fora né, da realidade. E as demais, né? Predominância de hábitos noturnos, quer dizer, já está muito quente. E aí ele ainda vai se expor a essa insolação, a esse clima árido. Não é o caso, tá? Não convém. Então, a letra A que traz a resposta, né? Diminuição da transpiração, tá? A gente para por aqui. Não esqueçam que nosso material está no link, né? Estudem, revisem e até a próxima.